aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, em breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água, humilde, abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e, depois, partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas, naqueles que lhe aceitem a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestidos de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a labuta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Do livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier. Soltei minha voz em resposta ao teu chamado, que ressoou dentro de mim como o cantar da sereia que prende e encanta. O vento sôfrego despenteou as folhas e o sol ousado bronzeou a terra, enquanto a chuva tímida retirou-se para lugares distantes. Em mim também teu canto afastou as folhas das paixões absorventes em que eu me consumia, e o calor do sol bronzeou a palidez da minha covardia. Afastaste de mim o teu cântico, a chuva de lágrimas que inundava a minha vida. Assim soltei meu canto em resposta ao teu, que me chamava no mantra do amor e alegria.
Nosso encontro foi a suave melodia do amor consentido, porque eu te amo e sou por ti amado. E porque tu me amas e eu me plenifico pelo teu amor, faremos juntos o mais belo dos cânticos, o canto da fraternidade. Respondi a tua voz e ao teu chamado, tu ouviste, porém, os meus lamentos. Agora estamos juntos, instrumento e melodia, compositor e cantor, numa canção do tempo presente. Plange minhas cordas e eu só para ti cantarei.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lugar deserto. E ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6,31. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o Mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum, se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo-o diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Emmanuel. Boa noite a todos. Vamos levar nossos pensamentos ao alto. Jesus, nosso irmão maior, te pedimos, Senhor, que abençoe a reunião da noite. Nos dê força e coragem para vencermos nossas imperfeições. Dê paz e harmonia para nossos corações, para juntos vibrarmos numa sintonia de muito amor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos de cada dia. Obrigado, Espíritos amigos, por nos guiar no caminho do bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Mais uma vez, gratidão por estarmos aqui juntos, estudando o Livro dos Espíritos. E da segunda parte do Mundo dos Espíritos, ou Mundo dos Espíritos, o capítulo 2, da encarnação dos Espíritos. A temática estudada, nós estamos questionando, vendo sobre a alma. E a pergunta que Kardec faz aos espíritos é: que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantos são os músculos, presidindo assim cada uma das funções do corpo? E os espíritos respondem: ainda isto depende do sentido que se empresta à palavra alma.
Se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem para que isso se divida. Allan Kardec ainda faz um complemento a essa questão. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição e eles respondem: os espíritos ignorantes, eles podem tomar o efeito pela causa. Kardec ainda traz uma complementação a respeito dessa questão. A alma, ela atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não procede, desde que considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e deixa por ocasião da morte. Então, para a gente poder entender melhor o que está sendo questionado, né? Qual que é a reflexão, a questão 140, ela vem questionar sobre a alma subdividida, presidindo assim as funções do corpo. E a questão complementar vem dizer por que os espíritos, então, trouxeram essa definição. Se nós pensarmos um pouquinho a respeito, que nós temos que tomar cuidado ao abordar esse assunto, e qual a definição que nós estamos usando para falar a respeito de determinado expressão, termo ou mesmo fenômeno. Saber qual é o sentido que está se empregando para que possa ser utilizado de forma correta. Allan Kardec já havia nos avisado a respeito sobre o assunto. E ele ainda diz que se nós queremos caminhar dentro da doutrina sem equívocos ou engano, nós devemos nos atentar para o vocabulário, porque a nossa língua, como tantas outras línguas, tem a sua limitação vocabular. Então, às vezes, nós usamos uma mesma palavra para significar outras distintas, né? Outras, e que depende do contexto que se emprega a palavra. Se nós pegarmos, por exemplo, a palavra alma, e colocarmos no contexto, essa palavra é a alma do bosque, veja que a palavra alma, ela foi sim usada no sentido figurado, metaforicamente, né? No sentido que representa a energia encantadora. Nós não podemos, então, fazer confusão na hora de estudar a doutrina. É preciso colocar intenção, sentido, e colocando dentro do contexto. Então, nós vimos que alma e espírito encarnado, e espírito é a alma desencarnada, ou seja, para nós espíritas, a alma é o espírito encarnado, o espírito é a alma desencarnada. Então, para Kardec, pois os dois vocábulos têm o mesmo significado, com diferença apenas do momento, do local, ou seja, do tempo e do espaço. Quando a alma está no processo reparatório, né, no plano terrestre, então nós colocamos como um espírito encarnado. E quando a sua missão, a sua provação já terminou, ele deixa esse corpo material, ele passa a ser espírito, ou seja, uma alma desencarnada. Então, não se pode confundir também alma com fluido vital. Podemos entender, alma é o ser, ele é individual, é a parte inteligente, consciente do ser, de si mesmo. E o fluido vital é o princípio material, ele que vai dar vida à matéria orgânica para que a alma possa se manifestar.
Então nós estamos vendo que a alma, ela vai atuar sobre esse princípio vital, sobre essa energia. Ela vai gerenciar toda a ação do órgão, as funções biológicas do corpo físico. Mas aí a gente poderia perguntar, por que os espíritos então deram essa definição? Alguns espíritos, ignorantes ainda, até mesmo pelo seu grau de evolução moral ou intelectual, eles podem desconhecer essa verdade. O espírito ou a alma, quando está encarnada, que é a mesma coisa, é sempre uma unidade indivisível. Miramês, a respeito desse assunto, ele frisa bem que o espírito ele é indivisível e imortal. Ou seja, a alma ou espírito, ele é indivisível, portanto, ele não pode ser subdividido. Ele é único, ele atua através dos órgãos que são animados pelo fluido vital. A imortalidade do espírito, ele vem confirmar o amor de Deus por nós, a sua justiça, porque nós temos a oportunidade de reparar os nossos erros, de voltar quantas vezes forem necessárias aos planos reencarnatórios para que possamos evoluir. E isso nos enche de esperança, porque ao nos fortalecer, ao nos mostrar oportunidades de recomeço, de realizar o bem, de nos aperfeiçoar, de querer ser melhor, de evoluir, isso nos traz animação, vontade de querer ser a cada dia um pouquinho melhor. Os antigos videntes, eles achavam que a alma, ela se dividia. Ao ver o espírito tomando algumas formas diferentes, eles propuseram essa teoria da divisibilidade da alma, ou seja, eles tomavam o espírito, o mesmo fluido vital, por espírito. Então, havia uma confusão de conceitos. Mas agora que nós já temos, um certo conhecimento a respeito da função do perispírito e, por conseguinte, do fluido vital que ativa nos homens os órgãos, retiram-se essas dúvidas, Nós passamos a compreender que o espírito, ele é imortal e que a vida, ela pode continuar em toda parte, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Há uma certa sequência. Então, cada vez que cresce a inteligência do homem, cada vez que o homem ele se eleva, ou que o espírito se eleva, ele se integra mais na verdade. E a própria ciência ajuda na compreensão das verdades imortais. Então, quanto mais nós desenvolvemos o nosso intelecto, mais desenvolvemos as nossas qualidades morais, mais nós vamos nos aproximando da verdade absoluta. Porque ter o conhecimento, saber agir diante das situações complexas, nos traz conhecimento para poder saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que não é. Então, nós não podemos nos deixar envolver por falta de compreensão, de conhecimento, da importância de se estudar. E o que Deus espera de nós? Ele espera a nossa perfeição. Ele quer que nós possamos progredir, evoluir, melhorar em cada reencarnação, em cada estágio que passamos por essa terra. E por esse motivo é que Ele permite viver várias experiências encarnatórias, não só nesse planeta, mas em planetas diferentes, conforme a necessidade, Seja através de missão, seja através de expiação, seja através de prova. O que Ele espera de nós é evolução. Mas essa evolução, ela só vai vir com as nossas escolhas, porque nós não podemos esquecer que as conquistas, ela requer
vontade, querer, né? Disposição, esforço, mesmo sacrifícios e muita disciplina. Por isso, há necessidade de evoluirmos, de crescermos, de buscar o conhecimento para que possamos ter consciência das nossas escolhas. E esse momento aqui que nós estamos nos dedicando em estudar, em refletir, em meditar, nos aproxima cada vez mais da bondade dos bons espíritos. Então, agradecidos mais uma vez por estarmos aqui juntos em vibrações de paz, em vibrações de elevação, para que possamos nos aproximar cada vez mais do Pai Celestial. Que Jesus nos apoie, esteja conosco hoje e sempre. Gratidão pela sua paciência. Assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É sempre uma alegria poder estarmos aqui para estudarmos um pouco, comentarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. E nessa noite nós vamos comentar sobre o capítulo 21 do Evangelho, que está no item 4 e 5, que trata da missão dos profetas e prodígio dos falsos profetas. Essa passagem da missão dos profetas no Evangelho, ela é bem pequena, mas ela é de grande relevância, pois o seu ensinamento, o ensinamento que Jesus traz nessa passagem, ilumina todos nós. Vamos aqui relembrar rapidamente a história de Caifás. Caifás foi um grande perseguidor de Jesus. Lembrando que essa história que nós vamos falar agora, ela é narrada no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Mateus. Mas vamos nos ater aqui no Evangelho de Lucas. Então, voltando aqui a Caifás, ele era um sacerdote muito poderoso, um sacerdote mau, manipulador. Ele possuía um coração carregado de egoísmo, de inveja, de orgulho. E diante desses sentimentos que ele trazia dentro de si, ele ficou cego. Mas o cego de colocar um véu e não enxergar à sua volta, não conseguir distinguir. Não distinguir o quê? O bem que Jesus estava fazendo, o bem que Jesus espalhava. Justamente por ele estar intoxicado por esses sentimentos, de revolta, de inveja. E aí, fazendo aqui um link bem rápido, Caifás, no Evangelho de João, ele disse que a morte de Jesus seria um bem para todos, que Jesus deveria ser morto, E aí, Caifás passou a perseguir constantemente Jesus. Em uma dessas perseguições que ele fazia a Jesus, em um dado momento, Caifás conseguiu capturar Jesus. Capturou Jesus com o argumento de que iria interrogá-lo, saber de Jesus se realmente ele era filho de Deus, se ele realmente era rei. Mas, na verdade, Caifás fez o quê? Ele torturou Jesus. Ele cobriu o rosto de Jesus, vendou os olhos de Jesus e, junto com outros escribas que também estavam presentes, que não eram simpatizantes de Jesus, torturaram Jesus, bateram em Jesus, judiaram de Jesus. Só que aí, após toda essa tortura que eles fizeram com Jesus, Caifás teria perguntado a Jesus, teria feito uma pergunta a Jesus. Perguntou a Jesus se ele sabia dizer quem foi que tinha batido nele. E Jesus não respondeu. Jesus se manteve em silêncio. Jesus calou-se diante daquela pergunta. Por quê? Na cabeça de Caifás, se Jesus era rei, se Jesus era filho de Deus, ele saberia dizer quem foi que torturou ele, quem foi que bateu nele. Porque para Caifás, naquela época, na cabeça de Caifás,
e naquela época também, os profetas, eles tinham poder de adivinhação. E como Jesus não respondeu a pergunta de Caifás, o que Caifás fez? Caifás condenou Jesus por blasfêmia. E condenando Jesus, ele levou Jesus a Pôncio Pilatos, para que Jesus fosse crucificado. E chegando até Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos, analisando a situação, não encontrou motivos ali para tal ato, né? Não encontrou motivos para a crucificação de Jesus e lavou as suas mãos. Bom, nós conhecemos o resto dessa história, né? O que aconteceu? Pôncio Pilatos lavou as suas mãos, deixou que Jesus fosse crucificado, né? Jesus, o coração mais puro, né, que passou aqui pela terra, foi condenado. Por quê? Pôncio Pilatos, para não ser julgado, né, pela sociedade da época, o que ele fez? Deixou de seguir a sua consciência, né? A consciência de Pôncio Pilatos não via motivos para crucificar Jesus, mas para ele não se indispor com a sociedade da época, lavou as suas mãos, deixou que Jesus fosse crucificado. E assim, né, deixando aí a história de Caifás e voltando aqui ao nosso tema, que é a missão dos profetas, a gente pode perceber um ensinamento que Jesus quis nos trazer no momento em que Caifás tampou seus olhos, né, vendou seus olhos e pediu para que Jesus, né, respondesse ou adivinhasse quem é que estava batendo nele, pois só assim Caifás acreditaria que Jesus era mesmo filho de Deus. Porque naquele tempo, para ser profeta, né, ou missionário, a pessoa deveria ser adivinho, fazer revelações de coisas que eram misteriosas, que eram mistérios considerados naquela época. E o ato, né, de Jesus se manter em silêncio foi outro comportamento, né? Mostrou uma outra atitude. Jesus quis dizer, foi o contrário. Jesus quis dizer, não, para ser profeta não tem que ser adivinho. Tem o quê? Que ser evoluído moralmente. Tem que ser uma pessoa com ética. Era isso que Jesus queria, né? Que o verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário, ele tem dentro de si valores morais e não preocupações em adivinhar futuro, em fazer revelações. Isso não é condizente com a atitude do verdadeiro profeta, né? Com a atitude de um missionário, com a atitude da missão de um profeta. Para ser um profeta, tem que ter, acima de tudo, uma pessoa de bem. Seguir a conduta do Cristo, seguir os valores e os ensinamentos de Jesus, né? Tem que buscar elevar o seu conhecimento, o seu crescimento e os seus valores morais. Buscar conhecimentos dignificantes e construtivos e, principalmente, acima de tudo, despertar o desejo de ser uma pessoa melhor. Isso sim que é o comportamento e atitude da missão, né? Da missão de um profeta. Ou seja, a jornada de um profeta, ela vai além de adivinhações, ou de premonições, ou de prever futuro. Jesus chama nesse momento para o quê? Para uma reflexão. Uma reflexão sobre o quê? A busca pelo crescimento espiritual, a busca pelo crescimento moral. Pois o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro profeta, ele é reconhecido pelas suas obras e por suas ações. E as suas obras, as suas ações são inspiradas no quê? São inspiradas nas atitudes, nos exemplos de Jesus. Essa sim é a verdadeira jornada, o comportamento, né, de um homem de bem, de um verdadeiro profeta, da missão, né, que ele tem que ter. Essa sim é a verdadeira atitude a ser ensinada
por Jesus. E aí, a gente partindo agora para o item 5, quando a gente fala dos falsos profetas, a gente vai ler uma passagem aqui agora do Evangelho, para a gente poder ler essa passagem e comentar, né? Falar sobre ela, sobre os falsos profetas. E lá no Evangelho está dizendo o seguinte: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora da lei. Sendo assim, sendo essas exclusivamente obras de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz o simples bom senso, porém diz que não é possível que haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado, se, portanto, de acordo com o sentido que se atribuiu a essa palavra. O espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios, os milagres, não são um privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é de aplicação de uma lei da natureza, assim os círculos dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve e exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação. Certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes que lhe aniquila o crédito, de onde resulta o que número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está no alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente caracteres morais. Então, gente, com essa leitura, a gente pode entender o quê? Que o Cristo, né, ele com esse tema, ele já foi citado no passado, né? Nos primórdios, né? Cristo já tratou sobre isso, sobre os falsos profetas, né? E hoje está bem atual, né? Apesar de todo esse tema dos falsos profetas, ele está bem atual nos dias de hoje. E o que Cristo queria dizer com os falsos profetas? Para Cristo, os falsos profetas são aqueles que usam a sua faculdade, que usam o dom que lhe é dado, né? Para quê? Para explorar o outro.
ele utiliza dessa faculdade, né, que ele recebe de graça para explorar o próximo. O profeta de verdade, ele não tem esse hábito, ele não explora, né, o próximo através desse dom que ele recebeu. Porque o verdadeiro profeta, o que ele faz, o que ele pratica? Ele pratica os valores morais que ele aprendeu, os valores morais que ele cultivou em si. O verdadeiro profeta possui ética, né? Ele possui esses valores entranhados em si. Só que nós precisamos ter cuidado, principalmente se a gente conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que usa desse dom, que usa desses artifícios para enganar alguém e, consequentemente, enriquecer também, né? Porque muitas dessas pessoas que recebem esse dom acabam se perdendo pela sua vaidade pessoal, acabam se perdendo pela vaidade material, e aí desvirtuam o verdadeiro sentido daquele dom que ele recebeu, né? Às vezes essa pessoa não faz nem por maldade, mas é porque ela não resiste à tentação, né, dos bens materiais. Então ela acaba se entregando àquilo. E veja só, quando nós estamos no plano reencarnatório, nós temos uma oportunidade, né? Nós temos a oportunidade de escolher os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Nós escolhemos aquilo que queremos passar aqui na Terra, né? Nós temos essa oportunidade de escolher, né? Quando estamos lá no mundo material, não? E principalmente de quando a gente está lá no mundo material, a gente tem consciência do que a gente precisa melhorar urgente quando a gente chegar aqui no plano material. Então a gente faz toda essa programação lá no plano espiritual, no plano reencarnatório, sabemos das nossas deficiências, sabemos do que precisamos ajustar, né? Quando estivermos encarnados, né? Precisamos saber, né? Procuramos adequar as nossas metas, né? Para evoluirmos e melhorarmos, mas acaba que quando a gente chega aqui, a gente se perde, né? A gente não resiste, né? Como dizia, às tentações do mundo material. Os nossos amigos médios, né? Eles são vistos, principalmente, como pessoas privilegiadas, pessoas com dotadas, né, de privilégios, de certas vantagens. A gente imagina assim. Só que, na verdade, a missão desses nossos irmãos médios, desses nossos amigos médios, ela é muito pesada. Ela não é, na verdade, um privilégio. Ela é um desafio, né? Porque, apesar de que todos nós temos mediunidade, mas é claro que a mediunidade ela aflora às vezes mais em um do que em outro, já precisa de estudo, enfim, né, de muito preparo, de muita responsabilidade, e nem todos nós buscamos estudar, temos esse compromisso e essa responsabilidade. Acaba que a mediunidade aflora naqueles que têm esse compromisso e também tem essa missão, né, para com a mediunidade, né? E principalmente de que, além de ter essa mediunidade aflorada, ele tem principalmente o compromisso em ajudar os encarnados e também os desencarnados. E alguns acham que foi Deus que escolheu e privilegiou essas pessoas. Mas não é bem assim, né? Não foi bem assim. Cada um teve a sua escolha, o seu preparo e o seu desafio. Porém, o que acontece é que alguma dessas pessoas, né, como eu falei,
que afloram a sua mediunidade, que estudam, que desenvolvem, ela que tem esse benefício, acaba utilizando isso em proveito próprio. Não aproveitam esse dom, essa mediunidade, né? Esse dom que foi recebido de graça para ajudar o próximo. Passa a ajudar a si mesmo, a tirar vantagens para si em cima dessa mediunidade que lhe foi oferecida. E como que eles fazem isso? Eles passam a cobrar do próximo as informações daquele dom que ele tem. Esses são os falsos profetas, porque eles não usam esse dom que lhe foi dado gratuitamente para usar em benefício dele, em benefício do próximo, em benefício da sociedade, em benefício do coletivo. Ele usa somente em benefício próprio. Então, ele não é o verdadeiro profeta, porque o verdadeiro profeta ele está preocupado com o todo e não somente consigo. E a partir do momento que você usa o seu dom somente para benefício próprio, somente para si, visando o seu bem-estar material, o seu bem-estar pessoal, somente o seu, não pode ser considerado um verdadeiro profeta, e sim um falso profeta, né? No texto lido, quando o texto se refere, né, que eu acabei de ler, que ele se refere aos escolhidos, ele quer dizer pessoas que são mais esclarecidas, certo? São pessoas com mais, dotadas mais de estudo, que buscaram mais conhecimentos. Os profetas de verdade, eles não precisam oferecer o seu dom e nem fazer ganho próprio para si. O verdadeiro profeta não. O verdadeiro profeta ele utiliza-se da sua riqueza moral. Ele distribui a sua riqueza moral. Ele busca que todos construam valores em si. Ele procura compartilhar e não guardar só para si ou cobrar para compartilhar o seu conhecimento. Ele distribui, né? E por isso a gente percebe atualmente vários falsos profetas que já foram descobertos, né? E esses vários falsos profetas que são descobertos, eles respondem aqui, né? Também na justiça terrena. E a justiça terrena vai cobrar deles aqui, assim como eles serão cobrados também pela justiça divina, né? E lá será muito pior, porque além de serem cobrados pela justiça divina, eles estão atrasando seriamente, né, comprometendo seriamente a sua evolução e o seu crescimento espiritual, né? Os falsos profetas, eles precisam deixar de lado as suas paixões terrenas, as suas paixões materiais e usarem aquele benefício, esse benefício que eles recebem, né, esse dom que eles recebem, em auxílio do próximo, né, em benefício do próximo, para que ele possa, né, estar caminhando e crescendo. E o grande desafio é esse, né, do profeta, do verdadeiro profeta, vencer suas paixões materiais, suas paixões internas, a sua vaidade pessoal e usar esse dom recebido gratuitamente, totalmente em benefício do próximo e do coletivo. E trazendo isso para os dias de hoje, né, os médiuns são os nossos profetas, né? Eles são quem nós, quando estamos em momentos de angústia, quando perdemos alguém, que que nós buscamos, né? Para como auxílio para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas inquietações. Ou seja, o médium, que é aquele, né, que recebeu de Deus recebeu um dom, uma faculdade aguçada, uma mediunidade aflorada, ele deve pôr esse dom a serviço de todos, em benefício de todos. Por quê? Para não só
ajudar no seu crescimento, como para ajudar o próximo, né? O verdadeiro profeta, ele não pode usar somente isso, né, esse dom, essa faculdade, em seu benefício próprio. Mas, infelizmente, não é o que nós vemos por aí. A gente vê muitos que se dizem profetas, né, utilizando, explorando a fé alheia, né, para se enriquecer, para conquistar prestígio, conquistar fama, enfim, deixando de lado tudo aquilo que é importante: o amor, a caridade, solidariedade, enfim, deixando todos esses valores de lado. E por isso que é importante que não só os médios, mas como nós todos no geral, né, nós todos como sociedade, como pessoas individuais também, passamos ao quê? A nos instruirmos. Porque quando nós nos instruímos, quando nós estudamos, quando nós, né, nos informamos, nós não caímos facilmente nas armadilhas dos falsos profetas, né? Não caímos, porque nós estamos o quê? Nos instruindo. E aí fica mais difícil de sermos enganados por esses falsos profetas. E para identificarmos os verdadeiros profetas, é bem simples sabermos diferenciar o verdadeiro profeta do falso profeta. O verdadeiro profeta é só observarmos a sua conduta, a sua qualidade moral. O verdadeiro profeta, ele não valoriza riqueza material, e sim riqueza espiritual. Pois é essa que é importante, é essa que vai com a gente, que nós vamos estar sempre conosco intimamente. O verdadeiro profeta, ele se reconhece, né? Ele se modula pelo conhecimento, pelo estudo, pela prática dos ensinamentos de Jesus. Por isso, devemos estar sempre vigilantes, para não sermos enganados pelos falsos profetas. Então, gente, é muito simples descobrirmos o verdadeiro profeta. A gente vai observar as suas obras, vamos observar a sua postura, a sua qualidade moral. É ali que vai se diferenciar do falso profeta. O falso profeta, ele cai nas tentações materiais, ele se perde pela sua vaidade. Então é fácil de identificar, de diferenciar o verdadeiro do falso. Com isso, meus irmãos, eu encerro com vocês o estudo da noite, o estudo desse capítulo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, falando sobre o Evangelho de Jesus, e que possamos todos nós encerrarmos a noite em boas companhias espirituais. Agradeço a atenção mais uma vez e a oportunidade. Boa noite a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial,
com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.